Lembra da folhinha lá dos 3 exercícios da parte do baricentro, dos pontos médios ali, da parte de geometria? Então, vamos analisar aqui, ó. O primeiro diz o seguinte, ó, que ele te dá um triângulo de coordenadas A, B e C, e o ponto de equilíbrio, o famoso baricentro, já vem representado, tá? Só que ele quer que você encontre as coordenadas do B. Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, por exemplo, vou tirar a folha. No triângulo aqui eu já coloquei as coordenadas, ó, do A, do C, o ponto de central, o ponto de equilíbrio do baricentro está aqui, e o famoso XB e YB, que são as coordenadas do B, é o que você tem que procurar. Como é que a gente faz? A gente entra com a equação da coordenada x do G e vou verificar que esse valor aqui, ele já me oferece que é 2. O x do A está lá no ponto A, que é 4. O x do B eu preciso descobrir. E o x do C está logo aqui embaixo, que é o menos 2. Então vocês lembram, né? Regrinha de sinal, menos, com esse mais na frente, regra de sinal fica menos 2. E o 3 eu multipliquei por 2, que deu 6. E aqui você já conhece, né? 4 menos 2 é 2. Então 6 menos 2 é 4. Então já temos a coordenada do XB. Para achar o YB, mesma regra, só que agora é com os pontos do Y. Olhando para o A, que está aqui, que é 9, o B tu vai ter que encontrar, e o C, que agora é o mais 6, né? Então o que aconteceu? O Y agora, aqui, do ponto central lá do baricentro, ele vale 3. Eu sei que 3 vezes 3 é 9, aqui 9 mais 6 vai dar 15, portanto 9 menos 15 é menos 6. E o ponto B tem coordenadas 4 e menos 6. Fechou? A primeira questão está resolvida. Então vamos olhar aqui para a segunda. A segunda, né? Eu fiz aqui ela bem específica para ajudar vocês. Primeiro, ele quer os pontos de coordenadas, o P, o Q e o R. O famoso triângulo central aqui, né? Então, se você analisar cada um desses pontos que eu coloquei aqui, ele é chamado de ponto médio em relação aos pontos do lado que representa a figura do triângulo. Então, por exemplo, ó, o x do P. Por que eu estou somando o x do A mais x do C dividindo por 2? Porque ele é ponto médio. Ele está aqui, ó. Então ele é ponto médio do A e do C. Então eu faço 4 mais 7, ó. 4 mais 7, 11 sobre 2. Deixo na fração porque dá número decimal. Pode deixar assim que não tem problema. Quando eu vou fazer o x do P, aliás, o y do P, eu olho na mesma coordenada, ó, x do A, ou melhor, y do A, mais o y do C. Somo, e agora deu vantagem, ó, 10 mais 4, 14, por 2 dá 7. Então, aqui tu já achou a coordenada. Fazer o mesmo com R, ou seja, o x do R é pegar o x do B com o x do C, somar e dividir por 2, 1 mais 7, né, dá 8, divide por 2, dá 4. Depois o y do C, né, mais o y do B, 4 mais 4, que vantagem, hein? É 8. 8 dividido por 2 dá 4. Então a gente já achou as coordenadas do R. E por último, ainda na letra A dessa questão, o ponto Q. Então é pegar o x do A com o x do B. Então olha só, 4 mais 1 dá 5, dividido por 2. Eu vou deixar na fração também da mesma maneira que a gente deixou aqui, tá? Fica mais elegante. E o y do B, 10 mais 4, né? 14, aí sim dividiu por 2 dá 7. Então tá aqui, ó. Os 3 pontinhos que ele pediu para você responder na letra A, tá tranquilo. Agora o que ele quer? Na letra B, ele pediu assim, ó. Qual é o baricentro do triângulo ABC? Então o que a gente faz? Olha só, vou colocar aqui. Se você analisar, ele quer exatamente isso aqui, ó, como se tivesse um ponto, vamos supor aqui, correto? Então eu vou pegar o x do A, o x do B, o x do C, vou somar todos e dividir por 2. Então, ó, 4 mais 1 mais 7. Por isso que eu tenho aqui, ó, correto? Então a coordenada aqui do x do G está fechando o número 4. O y do G, semelhante. Então eu vou pegar, por exemplo, 10 mais 4, que é o y aqui, né, do B, o y do C que também é 4, então somou, deu 18, fechou. Divide por 3 que vai dar 6. Então aí, pessoal, a número 2 está tranquila, né, não é lá o problema. Aliás, nenhuma delas é o problema quando a gente entende, né. Então,
Pensando bem, não comi meu chocolate ainda, mas fica tranquilo. Sossegado aí, mano, tá ligado? Número 3. Este aqui é um desenho que já caiu no concurso, acho que foi no vestibular de São Paulo. E ele simplesmente dá as coordenadas do triângulo, né, o A, e um ponto médio, né? Ou seja, ponto médio por quê? Porque ele fecha exatamente na metade do segmento da reta que une o vértice B com o C. Então o que, que a gente vai fazer? Primeiro nós temos que pensar, cara, ele quer o X do G e o Y do G. Nossa primeira estratégia é partir do ponto médio. Por quê? Porque se ele te dá o ponto médio, tu te baseia por aqui, ó. Mas professor, olha o que, que vai acontecer. Muitos perguntaram para mim na aula de semana passada. Eu tenho XM, que é esse aqui que é 5. O 2 está dividindo, passa multiplicando, o que, que eu fiquei? Ó, Y do B mais o Y do C igual a 10. Não consigo fazer nada, por quê? Porque eu tenho uma equação com duas variáveis. Vamos fazer o mesmo procedimento com o YM. Ó. Então, o Y do B mais o Y do C, soma e divide por 2. Mesma situação, agora eu tenho 3, aqui eu tenho 2, 2 vezes 3, 6. Eu tenho duas equações que, a princípio, não tem como resolver assim. Então, qual é a saída? A saída é a gente partir para o XG, o ponto central. Ele quer que a gente descubra. Então, eu sei, ó, o XA, de onde é que vem o XA? Do ponto A que tem aqui, ó, coordenada 5. Então, eu já coloquei 5. Da onde vem esse 10? XB mais XC, primeira equação que a gente isolou aqui, olha só, olha, XB mais XC, você vale 10. Então, ó, todos esses dois aqui são 10, por isso que está aqui, ó, 10 mais 5, 15, dividido por 2, 3. Então, tu se foi, mano, né? O Y do vértice, né, que é o do G lá, YA mais YB mais YC, beleza. Esse aqui também tu olha e tu diz, ó, é 6, correto? E esses dois aqui não estão aqui na equação que a gente achou lá. Viu como as coisas não são tão difíceis? Ó. 6 mais 6, 12 dividido por 2, por 3, perdão, 4. Então, ó, fechou aqui a resposta para vocês aí. Tá certo, pessoal? Então fica aí mais uma oportunidade. Vamos ver se a gente vai melhorando cada vez mais, né? Um abraço para vocês e nos vemos na próxima aula.